Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Entre Físicas, um projeto feito pelos alunos do Cefet participantes do programa PIBID. No vídeo de hoje falaremos sobre ondas, o que elas são, onde nós encontramos elas em nossas vidas. E bom, vamos começar por essa última pergunta. Você toca algum instrumento musical? Então, o som é uma onda sonora que a gente chama ela de onda mecânica, porque ela precisa de um meio para poder se propagar, como o ar, a água, entre outros. E essa onda mecânica ela não vai se propagar no vácuo. Já as cores que você enxerga também são ondas, mas são de uma espécie diferente, que a gente chama de ondas eletromagnéticas. Mas a gente ainda pode definir o que é uma onda em poucas palavras? Será que existe uma definição? E sim, existe. E a definição que a gente vai dar a elas é que elas são uma perturbação que se propaga através do espaço. Essas perturbações possuem algumas características, como por exemplo, a frequência, que é a quantidade de vezes que um fenômeno ocorre. Então, vamos exemplificar aqui com uma situação básica. Vamos supor que você bebe água 3 vezes ao dia. A frequência com que você ingere o líquido é o quê? De 3 vezes ao dia. E com as ondas também não é tão diferente. Elas vão se repetir em alguns momentos e a essas repetições a gente vai chamar de frequência. Essas repetições vão acontecer em um dado tempo, que a gente chama de período. Vale destacar que essas duas relações, essas duas características, melhor dizendo, a frequência e o período, elas são características que vão se apresentar de modo inversos uma da outra. Como assim? Se eu tenho o meu período, que eu vou chamar aqui de t, ele vai ser igual a 1 sobre a frequência. E a minha frequência, por sua vez, vai ser igual a 1 sobre o período. Vocês vão estar visualizando melhor essa fórmula aí na tela. A terceira característica que a gente vai colocar aqui é a do comprimento da onda. Vocês vão estar vendo essa partezinha aí destacada na imagem. Temos ainda a velocidade com que ela vai se propagar e que também é bem intuitivo, porque basta lembrar lá das matérias iniciais do primeiro ano do ensino médio, quando foi estudado cinemática, que a velocidade era igual à variação da distância sobre o tempo. A velocidade, então, da propagação dessa onda vai ser o lambda, que é essa letrinha aí, que vai representar o nosso comprimento da onda, sobre o tempo. Então, quase que uma distância, quase uma relação também entre a distância sobre o tempo. Temos ainda também a amplitude, que podemos chamar a altura da onda. As ondas ainda elas vão poder interferir uma na outra, de modo positivo ou negativo. Por exemplo, quando uma onda reforça a outra, a gente vai chamar ela de construtiva e somaremos as suas amplitudes. Já quando uma onda degenera a outra, a gente vai chamar ela de destrutiva e vamos subtrair as suas amplitudes. Talvez essa parte tenha ficado um pouco confusa, mas calma. Vamos agora para o nosso laboratório virtual para a gente poder visualizar o que falamos aqui. Bom, então estamos agora no nosso laboratório virtual. Vamos então brincar um pouquinho com essa temática aqui de ondas, que dá para a gente fazer bastante coisa, como a gente ficar mexendo aqui para ver como é que a onda vai se comportar. Ou então posso alterar aqui também para colocar para ficar oscilando automaticamente. Mas vamos ver aqui então algumas características. Vou deixar aqui para ficar oscilando, vou deixar aqui em slow motion para a gente poder ver melhor. E essa janelinha aqui no fundo tem como também trocar o meu final aqui da onda, aqui, deixar ele fixo ou deixar ele se movendo. Ou não deixar nenhum final, não deixar a onda aqui ocorrendo infinitamente, como se a luz estivesse vindo do sol aqui iluminando um quarto, por exemplo. Bom, vamos colocar aqui uma régua também, acho que vai facilitar o nosso estudo. E vamos analisar a frequência primeiro. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu botar ela aqui se mexendo. Diminuir a sua amplitude. Não, vai ficar um pouco estranho de poder se ver. Deixa eu deixar em 75 mesmo. A frequência eu vou diminuir, vou deixar em 0.3.
e vocês percebam como que ela está lenta. Vocês devem se lembrar que eu falei no início de que a frequência, ela é a quantidade de vezes que vai ocorrer uma repetição. Então reparem, quantas vezes essa bolinha verde, ela vai chegar aqui nesse segundo tracinho da régua depois do número 3, ó. Ela vai chegar aqui, 1, retornar, 2, bem devagar. Um tempo que a gente vai considerar maior do que o que a gente vai ver agora, por exemplo. Vou aumentar ela aqui para botar em 1 aqui a frequência. Botei em 1 a frequência e percebam que ela está bem mais rápida. Lembra que nós dizemos que a frequência ela é o inverso do tempo? Então, é justamente o que a gente está vendo aqui. A gente aumenta a frequência, diminuímos o tempo com que as repetições vão ocorrer. Se a gente diminui a frequência, sei lá, para qualquer número aqui aleatório que eu coloquei, parou no 0,25, o nosso tempo já é maior, justamente por conta dessa relação inversamente proporcional delas. Vejamos o que mais podemos tirar daqui. Fixei agora a nossa onda aqui. Deixa eu colocar aqui no manual para a gente poder ver. Ela aqui vai ter mais ou menos um comprimento de 7,6, porque se a gente observar bem, cada tracinho desses depois dos nossos números maiores aqui, eles valem a 20. Por exemplo, aqui eu tenho 7, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8 e 8 centímetros. Percebam que esse último tracinho aqui, essa última bolinha está pegando aqui mais ou menos no 7,6, é um pouco menos ainda, mas vamos considerar 7,6, porque está bem próximo. Eu vou deixar ela oscilando aqui. Se a gente quiser calcular a nossa velocidade, a gente também conseguiria fazer isso. Vocês se lembram da relação de que a velocidade é igual ao comprimento da onda, representado pela letrinha lambda, sobre tempo? Então, se eu pegar aqui a minha frequência, que é 0,7, a gente vai ter um tempo de 1 dividido por 0,7, porque o tempo, o período, né, se a gente quiser chamar melhor, vai ser o inverso da frequência. A gente vai ter, então, podemos arredondar isso aqui para 1,4. Então, gravem aí que o nosso período é 1,4. E o nosso comprimento, como falamos antes, aqui era 7,6. Então, vou ter 7,6 centímetros, lembrem-se dessa medida, dividido pelo tempo, que é 1,4. Então, a velocidade com que essa onda aqui está se propagando é de aproximadamente 5,4 centímetros por segundo. Bom, acho que vimos já o que tínhamos de ver nesse laboratório. A gente vai passar por um outro agora que fala sobre a interferência de ondas. Então aqui a gente está na nossa aba inicial do laboratório aqui de interferência de ondas. A gente vai clicar aqui em Interference. Clicando, a gente vai entrar e a gente pode trabalhar com diversas ondas aqui, como por exemplo uma gota caindo e se espalhando, ou ainda sons. Podemos mexer na separação entre as duas fontes de emissão de som. A gente pode parar aqui também. Com luzes. As luzes também são interessantes de a gente trabalhar. Mas vamos ficar aqui no som, que acho que vai ser melhor de visualizar. Então vocês viram no início que as ondas elas podem ser construtivas ou destrutivas. Aqui, infelizmente, no laboratório, eu não encontrei um modo de fazer para vocês uma onda construtiva. Vocês podem brincar aí para poder tentar descobrir, mas eu não consegui descobrir. Vou mostrar então somente aqui então as ondas destrutivas para vocês poderem ter a ideia. E seria o quê? Vamos ligar aqui essa fonte sonora e a gente vai ver aqui que essa crista mais negra aqui, ela vai vindo aqui para o final do nosso quadro aqui. Deixa eu ver se tem como colocar mais devagar para poder ver. Ó, percebam como que a crista negra e a crista branca vão passando aqui repetidamente. Agora, se eu ativo uma segunda fonte,
Olha como as ondas dessa daqui já se confundem com a outra e vão meio que espalhando ela. Deixa eu colocar aqui em slow motion para vocês poderem visualizar. A gente já quase não consegue discernir qual onda vem de qual fonte. Já fica já tudo muito confuso, já altera também as direções daquelas ondas. E é isso que é a nossa onda destrutiva. As construtivas, elas meio que iriam se ajudar, mas como eu falei, não vou conseguir mostrar para vocês porque eu não encontrei um modo de fazer isso aqui. Um outro detalhe interessante também é esse itemzinho que fica bem escondido aqui na parte de cima, em que a gente pode analisar o gráfico. Percebam como o gráfico é de uma onda, tem essa forma senoidal aqui, mais ou menos. E olhem como que o tempo é exatamente o mesmo, em que elas vão se repetindo, vão oscilando ali, passando por esse ponto. Bom, então era isso que tinha para poder mostrar hoje e até mais.